portanto, as pessoas têm que ter essa noção. É importante que a juventude, que a gente da tua idade tenha essa noção de quem foi vítima da ditadura militar foi todo mundo. Não foi esse sujeito lá, que estava lá preso, torturado. Isso foi uma vítima mais, vamos dizer, mais assim, trágica. Mas todos foram vítimas em alguma medida, porque a suspensão de direitos ocorreu em relação a todo mundo. Tem detalhes, por exemplo, da vida que é interessante. Eu era estudante de direito, veja, não faz tanto tempo, quer dizer, obviamente faz um bom tempo, mas eu estou vivo aqui ainda, né? Não estou com cabelo branco ainda, mas não faz tanto tempo assim. E não havia mulher que fosse juíza de direito. Não era só comunista que não era juiz de direito, que era impedido de entrar no concurso de fato, não havia mulher. Eu já era formado em direito quando entrou a primeira mulher mãe solteira. Então, a ditadura não afetava só a questão político-ideológica. Ela afetava, por exemplo, a condição feminina, porque era uma visão extremamente conservadora no poder. Eu era do tempo em que mulher não entrava em concurso para juíza de direito no estado de São Paulo. Então, realmente é muito interessante isso, observar esse tipo de coisa, quer dizer, que a rotina da vida das pessoas. Eu me lembro da eleição de centro acadêmico em 1981, que já era uma época em que havia ainda ditadura, houve o atentado do Rio Centro, etc. e tal. As pessoas tinham medo de, o aluno comum da PUC tinha medo de botar uma propaganda de uma chapa de centro acadêmico, né, porque poderia ser visto e ser impedido de entrar em concurso. Aí o medo não era de ser preso, que já não havia tanta essa coisa, mas tinha o medo de não entrar em concurso público. Ninguém falava que ele não iria entrar em concurso público, não é que haveria uma regrinha no concurso, é que na tal da entrevista que havia que você prestava o exame para promotor ou juiz, na tal da entrevista social, se soubesse que você tinha tido algum tipo de militância ou de participação política no centro acadêmico, você era eliminado do concurso de juiz ou promotor. Então você ter tido uma mera participação no movimento estudantil, na política acadêmica, em alguma chapa de centro acadêmico, te impedia de exercer plenamente a tua profissão. Então isso afetava muito a vida das pessoas, cotidianamente, rotineiramente, não era só a tortura. Então é importante que a juventude entenda isso. Houve uma suspensão de direitos, isso atingiu a sociedade como um todo. Por isso que era um estado de exceção. O estado de exceção se caracteriza pela suspensão de direitos. Uma suspensão de direitos, a gente fala suspensão, porque o discurso é que daqui a pouco vai voltar aos direitos normais. Né? A ditadura se instaurou em 1964 dizendo que era provisória, né? 5 anos havia de eleição, e durou 20 anos, se fosse pela vontade deles, duraria mais 70, então até hoje. Hitler só foi apiado do poder, não que morreu. Quer dizer, mas o discurso é sempre da provisoriedade. Né? Não há mais aquele discurso da soberania absoluta como direito, como havia na época dos déspotas. Né? Mas o despotismo é o mesmo, é uma provisoriedade permanente. Né? Hoje em dia, o inimigo, eu não tenho dúvida disso que eu estou falando, o inimigo, eu sei que a maioria dos meninos que vão estar vendo isso aí, se você passar, se alguém algum dia ver, não vai estar gostando do que eu vou estar falando, mas o inimigo hoje na sociedade brasileira é a figura do bandido. Ele não é mais a sociedade como um todo, portanto não há uma suspensão de direitos da sociedade como um todo. Essa figura do bandido não é quem comete crime. O sujeito de classe média alta, eu ou você, se a gente cometer um crime, nós vamos ser tratados como um ser humano que é. Vamos ter direito a advogado, uma série de coisas. O bandido, ele é o pobre que comete crime. É a pobreza. Então ele é socialmente localizado. Ele é etnicamente localizado, porque a maioria dos povos do Brasil são negros, né, afrodescendentes. Então hoje em dia ele é socialmente localizado, então ele é geograficamente localizado, ele está na periferia das grandes cidades, onde a pobreza mora ele está localizado. Né? Portanto, ainda existe a figura do inimigo do Brasil. E esse inimigo, ele é governado por um estado de exceção, ele não tem direitos, não tem nem direito à vida. Não tem direito a ir e vir. Depois de uma certa hora da noite, se ele está na rua, ele é morto. Ou pode ser morto pela polícia. No mínimo, ele é abordado e tratado de forma degradante pela polícia. De forma contrária à Constituição. Quer dizer, os direitos mínimos de ir e vir
Expressão de pensamento nem se fala, não tem direito a nada. Né? Mas assim, de ir e vir, de integridade física e até da vida, ele é suspenso. Não tem direito. Direito à liberdade nem pensar. Não pode circular na rua direito. Vai preso provisoriamente, 40% das pessoas presas no Brasil são presas sem direito de defesa, presas provisoriamente, ou seja, não tiveram devido processo legal. Ou seja, o artigo 5º da Constituição Federal não vige em relação a essas pessoas. Portanto, nós temos hoje no Brasil um Estado democrático de direito em relação aos segmentos integrados da sociedade, ou seja, aos segmentos mais privilegiados, e temos, convivendo com o Estado democrático de direito, um Estado de exceção que governa de fato para a maioria da população, onde os bandidos estão dispersos. Então é isso, creio que é isso que a ditadura, em certa medida, não morreu ainda. Ela ainda governa uma parcela da população brasileira.